experiente, que tem muito para a gente aprender com vocês. Tá? A gente vai falar um pouco hoje sobre o legado e a esperança. Né? Minha formação em psicologia, vocês vão ver que eu gosto de deixar mais perguntas do que respostas. Né? Uma forma da gente provocar, né? Provocar o pensamento, provocar uma forma diferente de pensar, de ver o mundo. Tá? E no final, se vocês quiserem interagir, no final vai estar aberto para perguntas. Mas como eu já adianto, geralmente eu não tenho as respostas, eu gosto de fazer as perguntas. Tá? Então, vamos lá, depois vai entrar a Patrícia, quer falar um pouco? Bom dia, tudo bem? Passaram muito bem de ontem para hoje? Ah, que maravilha! Muito bom! É um prazer novamente estar aqui junto com vocês, tá bem? Teremos mais palestras hoje e vamos lá, vamos aproveitar esse encontro maravilhoso. Também agradeço ao Daniel, à Neuza, né, por tudo, pela recepção, pelo convite, e é realmente um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá, né? Um bom encontro a todos hoje, tá? Obrigada. Mais um agradecimento também à Unipsico, tá? Que é uma parceira nossa, uma cooperativa de psicólogos, da qual a gente participa, que estão sempre também nos proporcionando condições como essa que a gente está falando para o público, como vocês. Vamos lá, então. Vamos ver o que é o significado, né? O que na verdade quer dizer legado? Estou me perdendo. Legado. Vamos ver o que nós vimos encontramos aqui nos dicionários, né? Legado, aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou herdeiro principal. O que é transmitido a outrem que vem a seguir. Um outro dicionário. O que uma pessoa deixa em testamento. O último desejo de alguém, efetivado por meio da transferência de valores, de bens, etc. Herança. Então a gente vai ver que o legado tem vários aspectos que a gente pode falar, né? Tem a questão um aspecto vem depois desse videozinho. Você toca lá, Patrícia? Patrícia foi dar uma olhada. Ah? Ela me aprendeu a olhar. Não. Então, nós vamos colocar um videozinho curto. Esse vídeo está no YouTube. É do Abílio Diniz. E ele tem 15, 16 minutos. Nós fizemos uma edição. Então, ele está com 5 minutinhos. Ele é muito interessante. Além do Abílio deixar um legado, ele também nos fala um pouco de como nós podemos deixar um legado. Vocês vão ver que a importância não é só deixar legado, é também receber o legado, né, que nossos ancestrais nos deixaram. Então vamos lá. Que a genética é responsável unicamente por 20% das coisas que acontecem. Os outros 80% somos nós mesmos, aquilo que nós fazemos e o meio que nós vivemos. Então, aqui não tem uma consciência muito clara que envelhecer é uma certeza. Envelhecer bem é uma escolha. Eu comecei a fazer 80 anos com 29. Uma bela altura, já era um cara excedido na vida. Vocês estão ouvindo bem? Então não precisa pedir para aumentar. Vídeo está ouvindo?
Então tá, vamos lá. Pode soltar. Está ouvindo bem. Os estudos mostram que a genética é responsável unicamente por 20% daquilo que acontece. Os outros 80% somos nós mesmos, aquilo que nós fazemos e meio que nós vivemos. Então, eu tenho consciência muito clara que envelhecer é uma certeza. Envelhecer bem é uma escolha. Eu comecei a fazer 80 anos com 29. Naquela altura, era um cara percebido na vida, forte, saudável, amado, feliz, era muito tenso. E um dia eu comecei a me sentir mal, me senti dor no peito, fui no médico, o médico me encaminhou para o neurologista, eu fiz os exames, os testes, o neurologista chegou para mim e disse: não tem nada, não vai ter. Se você não cuidar de você mesmo, se você não cuidar da sua cabeça, se você não procurar ser menos tenso. E com isso, eu procurei um analista, procurei alguém que pudesse me ajudar e comecei as minhas primeiras sessões de análise, 2 vezes por semana, comecei a procurar entender quem é que era hoje, para mim, o esporte está a serviço da minha saúde, da minha longevidade, da qualidade, para que eu possa estar na mulher, com os filhos, fazendo a coisa que eles fazem acompanhando. Aí, hoje, eu exerci todos os 5 dias da semana, com bastante atividade, tem um programa de esportes, todos os dias, todos os 5 dias, os outros sábados comigo eu faço alguma coisa similar, que tiver vontade de fazer. Durante os 5 dias, eu faço esportes aeróbicos, outro sistema importante do sistema cardiovascular, faço treinamento de musculação, treinamento de força, porque com o envelhecimento nós perdemos muitas células dos músculos, é importante que a gente fortaleça as outras. E faço também os esportes, aquele chamado comunúrio, que eu faço jogos de squash, ainda treino boxe. Isso é importante para você manter o sistema neural sempre ativo, para você fazer tempo do seu treino e atividade. Relações. Hoje está provado na ciência, pelos estudos, que o relacionamento é extremamente importante para que as pessoas vivam bem, principalmente para as pessoas tenham uma longevidade com qualidade. O relacionamento é extremamente importante. A
precisava aprender. Eu tenho uma vontade imensa. Eu tenho uma frase que eu uso muito. Eu quero ser hoje melhor do que fui ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Tem gente que acha que você vai. Não é. Eu levo a minha vida assim. Agora eu quero aprender com a verdade. Eu quero aprender porque quero dividir as pessoas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu oro a aprender. É por isso que eu faço palestras. É por isso que eu já escrevo livros. Eu quero compartilhar as coisas que têm acontecido na minha vida. E essa é a ideia. Esse é o meu propósito. Isso aqui me traz aqui. E se eu conseguir deixar alguma coisa para vocês, como vocês, que possa ser útil para vocês na vida, eu vou ficar muito feliz. Por que nós escolhemos esse vídeo? Porque ele traz o Abílio, que é um cara que a maioria conhece, um cara financeiramente muito bem sucedido, mas que quando ele tem a oportunidade de compartilhar algo, ele não compartilha nada sobre dinheiro, ele compartilha sobre pessoas, sobre gente, sobre deixar legado. Então, o legado a gente tem vários aspectos, né? Tem o legado financeiro, o legado humano, científico e tecnológico. Teria mais se a gente quisesse falar mais, mas os 4 que a gente escolheu para falar sobre eles. Então, primeiro questionamento, né? Deixar legado e receber legado. Né? A gente tem que se preocupar com o que a gente vai deixar? Sim, né? Sempre, todos nós vamos deixar um legado, independente, né, da nossa atividade, da nossa vivência, né? Numa experiência clínica, uma senhorinha chegou para mim e falou assim, logo na primeira sessão, ela falou assim, mas eu só aprendi a criar filhos, deixar filhos, ela tinha 4 filhos. Eu falei para ela, sabe que é a coisa mais difícil do que criar filhos? Mais nobre do que criar filhos? Né? Então é um legado. E aí, vamos lá, legado e consumismo, né? Essa doideira que nós estamos hoje, né? Muita informação para consumir. Então fica esse questionamento, mais um aqui, ó. Legado é o que nós podemos deixar, o que nós podemos comprar, né? Quem sabe, até o fim da palestra cada um vai ter sua resposta. Né? Como eu falei, eu gosto mais de perguntar do que apresentar respostas. Né? Legado pode ser dinheiro também. Mas tem a ver com deixar alguém melhor, família melhor, sua comunidade melhor, seu país ou um mundo melhor. Cada um atua onde pode. Né? Legado e esperança. Família é um legado? O que vocês acham? Lembrando que família, existem vários formatos de família, né? Tem família que tem filho, tem família que não tem, tem família que é mãe, vô, então tudo é família. Está ali dentro daquele espaço, né? Então a família, nós deixamos filhos, sobrinhos, netos, irmãos e amigos melhores. Será que dá para deixar alguém melhor? Através da convivência, através do passar algo a mais, né, uma experiência, né? Todos carregam um pouco de nós, da nossa cultura, dos nossos conhecimentos, das nossas manias, hábitos, costumes, qualidades e defeitos. Os defeitos vão também, né? Não tem problema, mas ninguém é perfeito, né? A gente vai deixar os defeitos também. Aí eles que precisam, né, identificar o que é bom, o que não é bom, e não dá para deixar só coisa boa também, né? Nós trouxemos esse gráfico aqui para ilustrar um pouco como que está, né, a expectativa de vida no Brasil, né? E também um aspecto que a gente ganhou aí um tempo, né? Ganhou uma bola extra aqui, ó. Se for considerar que em 1940 a expectativa era de 45 anos, 2018, 76 anos, né? E agora, isso são dados do IBGE, né?
E agora em 2022 eu encontrei esse número aqui, ó, também do IBGE, que os homens, né, a população masculina, está com uma expectativa de 72 anos e as mulheres 79. Olha só, as mulheres, né, na frente, né, vivendo mais. Alguém tem uma dica aí, alguma, por que as mulheres vivem mais? Se preocupam mais com a saúde. Uma das questões, elas se cuidam mais, né? O homem, né, você pode ver o tamanho da minha barriga, né? Falta de cuidado isso, né? E vamos trazer um outro gráfico aqui que fala a expectativa de como que vai ser, como que está a nossa população, né? Essa situação aqui, olha só, em 2060 nós vamos ter aqui, ó, o alaranjado é a população de 60 a 90 anos. Olha como ela vem crescendo, ó. Sendo que todas as outras faixas etárias vêm caindo, ó. Então, o que isso vai acontecer? Aqui em 2060 nós vamos ter mais idosos do que crianças, do que jovens, adultos, né? Por quê? A família diminuiu, qualidade de vida, né? A ciência tem nos ajudado muito, né? E por conta de N motivos, né, os casais estão fazendo menos filhos, né? Eu, por exemplo, vou deixar uma só. Tem gente que tem a opção de não ter filhos, né? A Patrícia parece que não vai deixar nenhum. Olha lá, a Patrícia vai embora, ela e o marido dela não vai repor nada, né? Como tem várias pessoas que não repõem, né? E é óbvio, né? Isso vai acontecer, vai chegar uma hora que vai ter que ter uma reversão aí, senão acaba. O ser humano vai acabar, né? E isso implica em várias coisas, né? Que nós vamos ter isso em São José do Rio Preto, já está acontecendo, viu? Em Rio Preto. Isso aqui, hoje nós já temos mais idosos em São José do Rio Preto do que crianças de 0 a 14 anos. Então, o que esses gráficos têm a ver com legado, né? Temos que falar de legado, né? Tem a ver que por conta do legado que a ciência e nossos ancestrais estão nos deixando, nós estamos vivendo mais e melhor. Assim, temos mais tempo para ampliarmos o nosso legado e realizarmos nossos propósitos. Aí a gente cita um propósito, né? Que propósito tem a ver com o legado? O propósito, ele caminha junto com o legado, né? Muitas vezes, né, o propósito da gente é deixar um legado, né? Cada um tem seu propósito, e a gente vai ver ali na frente que a cada propósito vai mudando, né? Às vezes eu tenho um propósito hoje, isto, amanhã é outro, e a gente vai, é dinâmico isso, né? A psicologia, a medicina, a educação física, a nutrição e outras áreas da ciência são nossos parceiros quando o assunto é deixar legado e realizar propósito. Vamos ver como, né? Ó, essa informação aqui por que longevidade e tecnologia? Porque a tecnologia é um dos aliados, né? Lembra que nós falamos lá do aspecto tecnológico do legado, né? No ano de 1978 nós atingimos a expectativa de vida de 60 anos, ou seja, só em 1978 que teoricamente a gente passou a ter direito de ser idoso, né? Que a OMS, a definição de OMS de idoso é acima de 60 anos. Lembrando sempre que a gente fala de expectativa de vida, quer dizer que a gente vai morrer com 60, né? A prova está aqui, tem muitos aqui, bem mais de 60, tem menos. Eu, por exemplo, tenho 55. Então, quer dizer que tem gente que vai viver mais de 100, tem gente que vai morrer com 80, 90, a gente não sabe, né? Então, é só
um dado estatístico, né? E tem coisas, tem estudos, né? O pessoal da tecnologia é muito doido, né? Tem startups de biotecnologia que falam que há uma possibilidade da gente viver 150 anos. É doido, né? A gente que é das humanas, né? Ouvir isso, né? Parece uma doideira, é brincar de ser Deus, né? Sacrilégio. Mas existem os caras que estudam e falam que, se eu tiver corrigir alguns erros genéticos, como eu corrijo no computador, né? A criatura vai viver bem mais. Tem que ouvir e respeitar. Propósito e legado. Como eu falei, o legado e o propósito caminham juntos. Meu propósito pode ser um legado. Né? E aí, renovar nosso propósito de acordo com o tempo e a condição corporal. Né? Por quê? Dá para eu ter um propósito, na hora que eu tiver, agora mesmo 55, 60 anos, de ganhar dinheiro com medicina. Ganhar dinheiro, eu não estou falando de me formar em medicina, estou falando de ganhar dinheiro. Eu posso ter o propósito de me formar, de ser um médico. Posso conseguir estudar, voltar a estudar, mas ganhar dinheiro vai ser difícil, porque não dá tempo. Não vai dar tempo, eu preciso me formar, são 10 anos de formação, residência, depois eu tenho que me inserir no mercado, blá blá, não vai dar tempo. Então, quando a gente começa a estabelecer propósitos, a gente já vai começar, a gente deve avaliar a questão temporal, a temporalidade, e a corporal também. Eu preciso estabelecer coisas que eu consigo, aceitar que eu não vou conseguir fazer coisas que eu fazia com 20, 30 anos. Está tudo certo. O ser humano é assim. Não tem que a gente lutar e achar. Tem uma passagem que um amigo meu falou assim: eu descobri o quanto que é importante a gente se perceber. Ele foi passear em Brotas, em um passeio ecológico, Chegou lá e estava com meu filho, foi na frente, nós fomos passar um riacho, meu filho com 20 anos de idade, deu curte 2, 3 pedras, pulou no celular na frente do riacho. E eu já me armei. Quando eu fui, que eu olhei assim, falei, não, acho melhor do que ajuda para ele. Ele tinha 55 anos, falou, acho mais razoável. Falei, filho, vem cá. Meu filho me deu a mão, ele era dentista, ele falou assim, eu podia ter, se eu fosse tentar fazer aquilo, que eu faria com 30 anos, eu podia quebrar meu braço e ia ficar sem trabalhar um bom tempo, Eu percebi o tanto que é importante a gente, aceitar que as restrições vão acontecer, já acontece. Falar de longevidade, legado, é difícil não citar esse cara, Alexandre Kalash, Ele é médico e gerontólogo. Ele fala dos capitais da longevidade, Ele cita 4. E eu, meio abelhudo, acrescentei o 5º aqui, o espiritual. Então ele fala, a saúde é um capital nosso, Tem alguém aqui adiando uma visita ao médico ou ao nutricionista? Só eu, Tô vendo se só eu que sou relato, sabe? Mas essa semana eu já fui no cardio, nutricionista, 15 dias, eu tenho que perder essa barriga. Mas a gente protela, Quem não empurra com a barriga? Ainda mais se tiver uma barriga do tamanho da minha, É mais fácil empurrar. Então a gente protela aquela dieta para emagrecer com atividade física, Vou começar a andar quando não sei o quê. Se acontecer isso, hoje é a chuva, amanhã é aquilo, e a gente começa a atividade física. Os relacionamentos. Tem alguém aqui colecionando inimigo e mágoa? Não? A gente sempre tem, Aquela mágoazinha, aquele parente, aquele amigo, que pisou no teu carro, Brigou com o irmão, com a mãe, com o tio, com o primo, o amigo,
da Gestalt, que é a linha que eu atendo, que diz que nós adoecemos nas relações, mas nós também nos fortalecemos nessas mesmas relações. Então, se você cuidar daquela relação, você adoece mesmo, né? Tá brigado com o amigo, com o pai, com a tia, com a irmã, adoece mesmo. Mas quando você se ajustar, você vai melhorar. Né? E não vale a pena deixar, né? Esperar o leito de morte para nos ajustarmos com alguém. Né? Na hora que está lá, o outro está morrendo, ou eu estou morrendo, chama fulano, eu preciso perdoar ele, eu preciso pedir perdão. O capital intelectual, né? Olha, só com perguntas. Então. Alguém aqui acredita que possa viver ou já viveu mais de 200 anos? Quem acredita que pode viver 200 anos? Ninguém acredita? Pois eu vou dar uma dica para vocês. Olha lá, ela disse que pode. O colega lá no fundo. Eu vou dar uma dica. Diz que todo livro, por mais medíocre que seja, ele carrega pelo menos 10 anos de vivência do seu autor. Né? Então tá aí uma dica. Cada livrinho são 10 anos de vida. Você não precisou viver, mas você aprendeu. Então 10 livros, 100 anos. 20 livros, pronto. Já temos 200 anos aí, metaforicamente. Tá? Cada livro com a medida que você trabalha. E o financeiro? Material. É difícil, né? O colega falou aqui que é difícil financeiro. Mas dá para se esforçar e quem aqui está guardando, guarda um dinheirinho lá, né? Faz uma reservinha mensal, ou o que sobra. Poupar o que sobra não é legal. Ele vai poupar e depois distribuir. Não, vou poupar só um dia que sobrar. Oi? Isso, planejamento. Né? Eu aprendi num curso de financeiro que você, quando você vai fazer o planejamento, a primeira coisa que você tem que pôr lá em cima é a reserva dos seus sonhos, né? Uma reserva técnica, depois você vai distribuindo. Não deixar lá para o fim a reservinha. Se sobrar, eu guardo. Né? E o espiritual, né? Que eu acrescentei aqui, que Tavashi não fala sobre o espiritual, né? É uma área filosófica, né? Espiritual. Oi? Olha o erro aqui. Obrigado. Então, espiritual. Espiritual. Leia-se espiritual. Nessa área filosófica, cada um busca o que completa e faz sentido. Então, é imaterial, pode ser controverso? Sim, e é muito controverso. Mas não é só essa área também que é controversa. Tudo aqui, se quiser, alguém pode vir e questionar. A espiritualidade tem a ver com a busca de nossa essência, nossa origem, nosso destino, as nossas relações com o outro, com o sagrado e com a natureza. Cada um entende o espiritual da sua forma. Mas tudo isso são capitais da longevidade. Todos nós somos capazes de deixar coisas e pessoas melhores. Essa não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Para fechar a minha parte da palestra, eu estou fechando com não é a pergunta, é uma afirmação. E puxando esse tema, eu vou contar uma historinha. Eu gosto de usar metáforas, que é a metáfora do pote. Certa feita, tinha um senhorzinho que morava numa aldeia. E essa aldeia não tinha água potável, para os moradores. Então ele precisava buscar essa água muito distante. E ele fazia com todo amor e carinho, para servir a comunidade. Ele ia bem de manhãzinha, pegava, não sei como é que chama, e ficava um pote de cada lado. E um dia de manhã, a hora que ele foi pegar os potes,
que ele abaixou, ele viu que um dos potes estava chorando. Um dos potes estava chorando. Ele foi pegar o bote, que ele ia buscar água, né? E aí ele perguntou para o pote: por que você está chorando? Ele falou: porque eu tenho um trinco aqui no meu corpo. E eu percebo que você se esforça tanto, vai tão distante, sol, chuva, e eu não faço o meu papel de trazer água. Você é meu mestre, eu deveria estar cumprindo o meu papel. Então, como assim? Chega aqui e vazou tudo pelo caminho. E o outro pote, meu colega ao lado aí, chega cheio, mata a sede da nossa comunidade, da nossa população. E ele pegou e falou assim: vamos lá, agora a gente vai, você vai observar, eu vou te mostrar uma coisa. Ele falou: tá vendo aqui? Ele era do lado direito. Ele falou: tá vendo aqui, ó, do lado, ele estava indo, né, do lado esquerdo, quando ele estava indo, né, ele voltava vazando do lado direito. Ele falou: tá vendo esse lado que você volta vazando água? Eu percebendo essa característica sua, né, semeei flores no caminho. Por isso que esse seu lado aí é todo florido assim. E o lado do outro não. Então o outro tem o legado de trazer água. E você tem o legado de deixar flores. É por conta dessas flores, do perfume e da beleza desse caminho, que eu consigo, há tantos anos, fazer essa atividade de buscar água para a nossa comunidade. Agora a Patrícia vai continuar falando sobre esperança. Obrigado, Irã. Ótima palestra, parabéns. Então vamos lá. Para quem chegou depois, bom dia para vocês, né? O pessoal da Geripe já chegou, mais tarde eles estarão aí contribuindo, né, para tirarem dúvidas, tá bem? Para falar um pouquinho mais sobre o projeto, tá bem? Obrigada. Então vamos lá. Esperança na terceira idade. Então quando a gente pensa em esperança, a gente lembra de qual cor? Verde. E quem foi que jogou ontem? Quem foi que jogou ontem? Ah, é? Não foi o Palmeiras? Não. Quem ganhou? Flamengo? Quem é flamenguista aqui? Nossa, quanto flamenguista! Nossa senhora, que beleza! Então parabéns para vocês, hein? Foi um jogaço, né? Aí, então vamos lá. Então lembrando da cor da esperança, a gente pensa muito no verde, né? Então quando a gente olha também para o verde, para a natureza, né, isso nos dá confiança. Então quando a gente diz esperança, fala sobre esperança, a gente está falando aqui, ó, esperança, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Então quando a gente confia, a gente tem um sentimento de que algo bom vai acontecer. Tá? Se eu confio que alguém vai fazer, né, pedir um favor para uma pessoa e ela disse que ela vai fazer, eu confio na palavra dela, não é assim? Tá? Então, se eu tomo uma medicação, né, para determinado problema de saúde, eu confio naquela medicação, eu confio naquele médico. Então ali eu tenho esperança de algo melhor, não é assim? Então, toda vez que a gente pensa em esperança, a gente vai pensar e lembrar de algo bom que possa vir a acontecer, tá? Então, isso é muito legal porque faz com que a nossa vida ela seja cheia de confiança para que as coisas boas venham a acontecer, tá? E todos os dias a gente pode confiar. A gente já confia já pela manhã, quando a gente levanta, quando a gente acorda, ai, graças a Deus estou vivo, né? A gente acaba pensando, poxa, que maravilha, que eu tenho mais um dia de oportunidades para colocar em prática aquilo que é melhor e confiar que esse dia também seja o melhor possível, tá bem? Então vamos lá. Esperança e confiança
confiança nas mudanças. Quando a gente fala de mudanças, quando a gente chega na terceira idade, as mudanças são diversas, tá bem? Então, nós temos uma mudança do nosso organismo, nosso corpo, né? Dessa rentabilidade de como funciona esse corpo hoje. Ele muda, não muda? A gente ganha, às vezes, uma ruguinha, a gente vai ganhar cabelo branco, a gente fica um pouquinho mais cansado, faz as coisas um pouco mais devagar. Mas lembra que ontem, na palestra de ontem, eu falei sobre o processo de envelhecimento? Que a gente vai perdendo, né? 1% depois dos 40 anos. Por mais que a gente tome a pílula da juventude, na fonte da juventude também, por mais que a gente passe Renil, né, um creminho no rosto, ainda assim a gente vai continuar esse processo de envelhecimento, tá? Então, quando eu falo disso, quer dizer que essas mudanças corporais, elas são reais, elas são verdadeiras, elas estão acontecendo a cada minutinho da nossa vida, né? Elas estão acontecendo o tempo inteiro. Então, vem as mudanças do organismo, certo? Então, bacana. Então, depois disso, o que mais? Nossa vida social acaba mudando? Na terceira idade? Muito. Se você quiser. Ó, se a gente quiser, muda. Bacana, né? Quem mais falou aqui? A senhora? Porque nós idosos, as pessoas, os jovens não têm muita paciência de ouvir. Ah, é verdade, tá. Então ela está se referindo a ter uma vida social com as pessoas mais jovens, né? O idoso tem essa vida social com as pessoas mais jovens. É importante que se tenha, mas também é importante que se refaçam essas amizades, que a gente, assim, na vida social, a gente está estudando quando é mais jovem, a gente está trabalhando quando é mais jovem, né? Trabalhando, que eu falo, às vezes numa empresa, tá? Então está saindo de casa para trabalhar, tá? E sempre em contato com muitas pessoas. E quando a gente se aposenta, esses contatos da vida profissional, muitas vezes eles caem, eles mudam também. Né? Na vida social tem mudanças também, por quê? Às vezes a pessoa vai mudar, vai morar fora, vai morar em outro lugar, tá? Às vezes a gente não pode estar tão próximo da nossa família como a gente gostaria o tempo inteiro. Os filhos também vão crescendo, né? Os netos, eles acabam também indo trabalhar, eles casam, vão morar em outros lugares, tem também os compromissos deles. Então a gente percebe que essa vida social acaba mudando, a vida familiar também muda e a vida profissional também muda. Então acaba chegando quem? A aposentadoria. Aí é hora de se reinventar. E muita gente deixa para pensar na aposentadoria só quando ela chega, tá? Mas o melhor seria que a gente pensasse um pouquinho antes dela chegar, para a gente se organizar. Mas, para quem não pensou, não vai ter jeito? Não, pelo contrário, vai ter jeito sim. Então a gente vai buscar dentro dessas mudanças coisas novas para serem feitas. Então o que eu posso fazer? Como eu posso me readaptar, me organizar? Como que eu posso, de repente, preencher esse tempo que eu tenho um pouco maior em casa? Porque eu não posso ficar só na frente da televisão, tá? Eu tenho outras coisas para serem feitas. As mulheres geralmente têm muitos afazeres domésticos também, então elas acabam se envolvendo um pouco mais. Agora, os homens, nem todos têm tantos afazeres domésticos e às vezes ficam com a vida um pouco mais ociosa. É o momento do quê? De também se reinventar. E como vocês se reinventaram após a aposentadoria? Para quem já se aposentou aqui, alguém pode falar? Depois que aposenta, vira Jaque. Vira o quê? Jaque. O que é isso? Já que você está aqui, vai lavar o banheiro para mim. Então, depois que se aposenta, vira Jaque. Já que você está aqui, vai lá lavar o banheiro. Já que você está aqui, vai varrer a calçada. Já que você está aqui, passa no mercado. Essa foi muito boa. Ótimo, parabéns. Então, gente, né, para a gente só não ficar no Jaque, né, para que a gente não possa viver uma vida depois de aposentado só ficando no Jaque, a gente pode procurar várias
resolver, para aprender. Opa, olha aqui que coisa boa, onde eu queria chegar. Depois que ele se aposentou, ele foi fazer trabalho voluntário. Olha que coisa maravilhosa. Isso é bom, não é? Excelente. Olha aí, uma ótima opção para depois que a gente se aposenta, o trabalho voluntário. O que mais? O esporte. O que mais? Artesanato. Passear, ir para o shopping, vir nos encontros aqui da felicidade, assistir Netflix, ótimo também. O que mais? Aprender algo novo, né? Aprender uma nova língua, aprender a tocar algum instrumento musical. A gente também pode fazer o quê? Aprender receitas novas, né? Pôr a mão na massa ali, ó. Para o pessoal. Uma boa diversão é trabalhar na terra, contato com as plantas, a vegetação. Aposentei, foi para o sítio, a vida melhorou 100%. Ô, beleza. Vocês viram? Trabalhar na terra, né? Com as plantas, plantar, colher, né? Cuidar do jardim. Olha quanta coisa boa, senhora. Dietética, né? Dietética. Receita dietética, para não engordar. Receita light, né? Mas aí as nutricionistas têm um monte dessas receitas para nos darem, né? Inclusive também na internet tem bastante. Então vocês viram que dá para se reinventar em muita coisa. Dá para voltar a estudar, dá para voltar a fazer tanta coisa bacana depois que se aposenta. Então isso é o quê? São mudanças. E nós, os seres humanos, nós somos muito adaptáveis às mudanças. Então isso é muito importante para que a nossa espécie ela acabe assim sempre vivendo de uma maneira melhor, com mais qualidade de vida, com mais bem-estar, se sentindo útil. Porque, gente, a gente está vivo. Então vamos fazer disso o quê? O que a gente pode fazer com essa vida que nós temos? O melhor possível, tá? Porque a gente passa por essa vida, pode ser que se tenha outra, eu não sei, mas eu tenho certeza dessa. Então eu tenho que aproveitar o que eu tenho em mãos, tá bem? Então aqui, sobre essas mudanças, né? A gente precisa se lembrar que desde que a gente nasce, nós passamos por mudanças. Essas mudanças não são somente no envelhecimento. Quando a gente nasce, a gente não sabe andar, falar, a gente tem que aprender, né? Como que a gente se comunica com pai e mãe? Pelo choro, tá? A mãe sabe se é choro de fome, de manha, se está sujo, se está com sono, o pai também. Então a gente acaba também se adaptando. Depois a gente vai para a escola, chega na escola, primeiro dia de aula, dá aquele medo, nossa, será que minha mãe vai me deixar aqui? Não vai me buscar mais? Aí é um guerreiro, quero ir embora. Por quê? Porque vai que minha mãe e meu pai me abandonam. É uma nova mudança. Eu vou deixar de viver somente dentro do território da minha família para viver com um monte de crianças com costumes e histórias diferentes da minha. Isso já é uma mudança. Depois disso, a gente vem para uma outra fase que se chama adolescência. Adolescência é um treino para quê? Para a vida adulta. Então é o menor tempo que a gente vive, né? Nessa faixa etária de adolescência, é o menor tempo que se tem, que são dos 12 anos até os 18. Então o que está acontecendo com o nosso corpo? Ele está borbulhando, né? Cheio de hormônio chegando ali. Aí muda a voz dos meninos, né? O corpo vai mudando, as meninas vão se arredondando, o interesse sexual acaba aumentando. Eu agora não quero só ficar com a minha família, eu quero fazer parte do grupo dos amigos. E para isso eu tenho que me fazer aceito, né? Então são experiências novas. Porém, apesar de tudo isso, tem um freio chamado menor de idade. Opa, voltou. Menor de idade, né? Eu não posso ir com muita sede ao pote, porque o adolescente, ele não
viram aqueles climões. Eu quero sair, a mãe não deixa, né? Só vai se eu for buscar, não é todo lugar que vai com quem você está andando. Aí depois dessa fase, né, que muita gente chama de aborrecência, porém eu chamo de adolescência, então vem-se o quê? A vida adulta. E vamos lá, com os 2 pezinhos na vida adulta. Depois dessa vida adulta, dentro dessa vida adulta vem o quê? Casamento, muitas vezes, os estudos, a profissão, né? Vem também, assim, as questões também familiares, tá? Então a gente vai tendo muita responsabilidade, é responsabilidade de gente grande, tá? Então são mudanças. E quando se chega no envelhecimento, são as mudanças que a gente acabou de falar agora há pouco. Então, gente, mudanças na nossa vida do ser humano, elas vão estar desde o nascimento até o último suspiro. Sempre o homem é um ser que vem a ser, ele sempre vai ter o que mudar na vida. Então a gente não pode deixar de ter esperança nas mudanças que chegam dentro da terceira idade, porque elas são reais. E elas são tão reais como todas as outras que nós já passamos até chegar na terceira idade. Se você conseguiu fazer do seu choro como bebê, avisar que você estava com fome, se você conseguiu fazer com que, entendesse que não ia ser abandonado na porta da escola, se você na sua adolescência conseguiu aprender muitas coisas, fazer parte de muitos grupos, e na vida adulta foi uma pessoa muito responsável, uma pessoa que sempre fez o melhor, com toda certeza, no seu envelhecimento, essas mudanças já chegaram, com essas mudanças, você também fará o seu papel dentro da terceira idade, dentro do envelhecimento humano. Então não tenham dúvidas disso, só tenham o quê? Esperança. E a esperança lembra de confiança, confiança naquilo que é bom. Tá bem? Então vamos para o próximo. Então, celeiro existencial. Vamos saber o que é o celeiro existencial. É o acúmulo de suas realizações ao longo da vida. Se encontra em seu percurso de vida, seu caminho percorrido. Então aqui, já que é um acúmulo, por que eu chamo de celeiro? Celeiro existencial. O que é um celeiro? É um galpão bem grande, que a gente armazena, a gente guarda coisas que são importantes, Principalmente na época da colheita. Porque quando a gente planta, a natureza é tão generosa que ela nos dá em abundância. Então essa abundância toda eu coloco no celeiro para preservar, tá? E aí quando eu falo de celeiro existencial, olha aqui meu celeiro, tá aqui, olha o celeiro dela, tá aqui, olha o dele, é o nosso corpo, é a nossa mente, então esse é o nosso celeiro, então existencial, então desde que a gente existe, o que a gente guarda aqui dentro? No coração, aqui dentro da cachola, lembra da casca do miolo? O que a gente guarda dentro desse celeiro? Tá? Então isso é importante. O que eu vou deixar dentro desse celeiro e como que eu cuido desse celeiro existencial? Então se eu cuido da minha saúde, se eu cuido da minha família, que também está ali com celeiros em volta, que também são tão importantes quanto o meu, se eu cuido também dos sentimentos que esse celeiro tem, tá? Das virtudes, tá bem? Dos defeitos. Porque, gente, defeito todo mundo tem, tá? Assim como as qualidades todo mundo tem. Tem defeito que a gente só arranha. Até o profissional de psicologia e psiquiatria só vai dar um arranhãozinho. Melhora muito pouquinho. Mas tem muito defeito que a gente faz ele se transformar em qualidade, tá? Então, o defeito de ser fofoqueiro, ele é mais fácil de poder resolver. É só a informação chegar até a mim. Se ela não vai fazer bem a ninguém, eu não vou passar para frente, tá? Então, o defeito que eu posso corrigir? Posso. Leva-se um tempo para isso? Sim. Preciso de treino? Sim, preciso de treino. Então, assim,
tem muita coisa que o meu celeiro existencial precisa lapidar. Então a gente precisa cuidar desse celeiro, a gente precisa cuidar daquilo que está dentro de nós. Porque assim, o celeiro não guarda as coisas boas que vão servir para outras pessoas. Então o meu celeiro, eu tenho que cuidar muito bem dele para que ele também seja maravilhoso para passar para frente para outras pessoas, né? Para deixar legado também. Então tem que haver o legado e a esperança, eles caminham juntos, um ao lado do outro, nem um à frente, nem outro atrás. A gente caminha juntos. Então aqui, compartilhar tesouros. Então, das limitações encontradas no envelhecer, o encontro com a vida está na superação dos apegos. Né? O que é apego? É meu, ninguém bota a mão. Né? É meu, fui eu que fiz, eu não vou dividir, fulano não merece. Né? Vou guardar só para mim, vou guardar bem guardadinho. Tá? Aquele apego, né? Chegou a visita, você está com aquele bolo na mesa, não vou esconder, vou guardar. Não vou dividir com ninguém. Ó, mas fulano chegou na hora da janta, guarda tudo aí que fulano chegou. Né? Então isso não cola, viu? Então, gente, quando a gente fala de apego, significa que a gente se apega muitas vezes em bens materiais, dos quais quando a gente se for, né, a gente não vai levar. Então aproveite o seu bem material o máximo possível aqui enquanto você estiver na terra. Não fique pensando, para quem eu vou deixar, porque fulano não mereceu, meu neto não me visitava, minha filha não vinha aqui, não me levava no médico, não fazia aquilo, não vou deixar para ela. Não, gente, não vamos se apegar aos bens materiais, vamos utilizar a nossa casa, para que ela seja confortável, para que ela, né, nos proteja de tudo que tem, né, que ela seja um abrigo de amor, um abrigo de alegria, tá? Então é vivenciar essa matéria, tá bem? Né? Eu tenho uma chácara, né? Então vou plantar, eu vou dividir com os outros o que se tem. Mesmo que eu também tenho isso para recurso financeiro, eu vou vender, mas às vezes, né, não ficar visando somente a questão material. Tá? Então esse apego com as coisas, né, isso infelizmente não faz bem para nós, para nossa alma, tá? Então a gente precisa saber o que? Né? Se desapegar. E desapegar também, quando a gente fala do ciúme, o ciúme é um apego muito grande. Esse neto é só meu, né? Só que ele tem a família, né? A filha casou com o genro, né? Casou com o rapaz é o genro. E ele também tem pai, tem mãe, tem um monte de gente que também ama o neto. Não, mas eu quero que fique só comigo, só viaja comigo. Não deixo a outra avó compartilhar, utilizar desse neto, né? Você compartilhar desse neto, né? Então esse ciúme, sabe? É meu, não, o filho é meu, eu não gosto da minha nora, né? Ou então eu não gosto do meu genro. Olha o apego. Ou então muito ciúme do marido, né? Nossa, quem quer saber onde ele vai? Se atrasar um minuto, eu tô na cola dele, né? Gente, a gente tem que entender que esses apegos não levam a nada, tá? Então a gente precisa compartilhar. No caso do marido, não precisa compartilhar, mas a gente pode, tá bem? Tá? A gente pode cuidar muito bem dele, para que ele sempre viva muito bem ao nosso lado, né? Esse marido viva melhor ao nosso lado e ele queira estar por perto, tá bem? Então a gente pode fazer isso, mas não precisa compartilhar o marido, né? Mas, em todo caso, a gente pode compartilhar muito das pessoas que estão à nossa volta, sem ter esse sentimento de perda, né? Mas essa amiga aqui, eu briguei com ela, porque ela é mais amiga da outra do que eu. Ela chamou ela para o baile e ela não me chamou. Né? Então eu não falo mais com ela. Ela era minha amiga de baile. Poxa, gente, a gente só pode ter um amigo na vida, não pode ter mais que um. Quanto mais, melhor, muito bem. Então, gente, essa questão de compartilhar tesouros é compartilhar aquilo de bom que nós temos com o outro. Tá bem? Isso é bom. Eu fico muito feliz
simples. Quando eu estou saindo de casa, que eu vejo uma vizinha na rua, eu moro numa rua que só tem idoso. E aí eu vejo ela, né, saindo assim, aí eu paro e falo, né, Dona Joana, para onde a senhora está indo? Ah, eu vou na padaria. Eu falo, vou passar em frente, entra aqui no carro que eu já te levo. Eu estou compartilhando, é uma coisa simples. Enquanto isso, eu pergunto como que foi o dia dela, se está tudo bem, né? Porque eu não tenho muito tempo para conversar com eles, mas foi uma oportunidade que me apareceu. Então a mãe entra no carro, deixa ela na padaria, deseja um bom dia e vão embora trabalhar. Isso é compartilhar o tesouro, sabe? O tesouro da amizade, do bate-papo, do bem material que é o carro, né? Ela vai chegar lá mais rápido. Então, gente, a gente precisa dividir aquilo que tem. Então agora, né, algumas dicas, 7 dicas para manter a esperança na terceira idade. Então olhar a nossa volta e refletir sobre o que estamos vendo. Treinar o olhar para a positividade. Tá? Então a gente precisa treinar o que a gente vê, porque tem hora que a gente só vê o defeito do outro, não vê as qualidades dele. A gente precisa ver as qualidades daquela pessoa. Ah, mas ele é ranzinza, ele é isso, ele é aquilo. Mas alguma coisa boa ele tem, gente. Vamos olhar aquilo que é bom, tá? Vamos olhar as pequenas coisas, né? Por exemplo, o sorriso de uma criança, né? A natureza. Vamos olhar as notícias boas que também ocorrem no mundo, porque o mundo não é só feito de notícias ruins, né? Então vamos valorizar aquela página do livro que foi lida. Então vamos fazer isso, vamos olhar. Olhar com um olhar positivo, não com aquele olhar, ó, já para baixo. Porque se a gente for olhar de uma forma negativa, a gente só vai encontrar aquilo que não nos faz bem. Então, emoções. Emoções existem e são involuntárias. Então, mesmo que eu não queira sentir, eu já estou sentindo o tempo inteiro, tá? E elas são inatas também. É importante reconhecer e refletir sobre as emoções. Se eu estou com raiva, por que eu estou com raiva? Né? Como segurar essa raiva para não descontar em alguém que não mereça, que não tenha nada a ver com isso, tá bem? Então, que não seja também um exercício sozinho. Eu não preciso refletir sobre as minhas emoções de uma forma solitária. Eu posso conversar com alguém sobre essas emoções. Eu posso conversar com a família, eu posso conversar com o psicólogo, eu posso conversar com o padre, com o pastor, né? Eu posso conversar com um amigo, mas não precisa ser uma reflexão também totalmente solitária. Eu posso conversar com o outro. Lembra das bagagens para a gente fazer as trocas? É um momento para isso, tá? E é saudável falar daquilo que sentimos. Quando, né, eu falo, meu corpo, né, ele agradece, porque ele se sente aliviado, porque estava tudo dentro desse celeiro, né, muito aprisionado, fechado. E tem hora que eu preciso botar isso para fora. Já ouviram falar na palavra desabafo? Tem hora que a gente só precisa desabafar, né, botar para fora aquilo que está muito pesado aqui dentro. Outra dica, essa é ótima. Gratidão. Reconhecer e agradecer as pequenas coisas é poderoso e nos leva a olhar ao que é bom, mesmo com nossas limitações. É como eu falei, mesmo com os nossos defeitinhos, a gente pode agradecer, né? Lembra ontem também na palestra, ao invés de reclamar, eu posso agradecer. Muito bem. Então, para cada vez que eu quiser reclamar, eu posso agradecer por alguma coisa que esteja acontecendo, tá bem? Então, a gratidão, independente do que seja, tá? Poxa vida, pode ser uma coisa muito simples, alguém me deu uma bala, poxa, muito obrigado, e entender que aquilo foi um ato de amor, né? Ela queria me adoçar de alguma forma, né? E conseguiu, né? Isso é muito bom. Então, autocuidado, rotina de autocuidado. Autocuidado é quando a gente mesmo se cuida, tá bem? Quando eu penteio o cabelo, escovo os dentes, passo um creminho, perfume, quando eu vou ao médico, quando tomo banho, me alimento bem. Então, tudo isso daí são autocuidados, eu mesmo posso me cuidar, tá?
E é essencial para manter a esperança na terceira idade, porque com saúde e com cuidado, a gente acredita e confia que as coisas possam ser melhores. Aceitar ajuda para se cuidar é um ato de coragem, a gente falou de coragem ontem, e de autorrespeito. Tem hora, gente, que fica difícil se cuidar sozinho. Então, nesse momento, sabe, aceite a mão do outro, tá bem? Ó, um andador é um autocuidado? É, né? Mas eu preciso que alguém traga ele para mim. Então, aceite quando o filho falar, pai, você está com dificuldade para andar, é perigoso cair, vamos aceitar, tá bem? É uma muleta, é um andador, é de repente uma meia de compressão, é aquela medicação que o médico passou. Então a gente precisa aceitar o cuidado do outro. Quando o médico está lá na sala dele consultando, ele está querendo te ajudar, ele está querendo também ajudar nesses cuidados. Se você não fizer o que ele pede, então você está negando aceitar o cuidado daquele profissional. Então a gente precisa aceitar o cuidado do outro, o cuidado dos filhos, né? A gente precisa o cuidado dos amigos, um bom conselho, tudo isso daí faz bem. Aceitem o cuidado que o outro também quer com você. Isso é prova de amor, viu? Então, criatividade. Então nós somos seres criativos, certo? Tem gente que fala muito naquele ditado, se eu lhe der limões, faça uma limonada. Então a pessoa foi criativa, não foi? Ela fez uma limonada, ela pode fazer até mais do que isso, né? Porque ninguém fala que ela só recebeu os limões. Mas ela recebeu também, deixa eu ver, alguns outros ingredientes e ela fez uma torta de limão, né? Então, em todo caso, gente, ser criativo, a gente pode se expressar através da criatividade. Tem outro ditado também que fala, quem canta... Então, cantar é uma forma de expressar, dançar, pintar, jogar, fazer tanta coisa que a gente pode ser criativo, tá bem? Então aqui, olha, o que mais tem aqui? Atuar, desenhar, escrever, olha que delícia, escrever, né? Sendo um meio para expressar as suas próprias emoções, ok? Natureza. Contemple a natureza, olhe o que a terra cria, observar uma paisagem nos distancia momentaneamente nossas angústias, né? O Senhor falou que a vida melhorou muito depois que foi para o sítio e a chácara, né? Começou a mexer ali na terra, né? Então, gente, é um santo remédio, tá? Vamos usar ao nosso favor, vamos observar aquilo que a natureza tem para nos dar, tá bem? E ela é linda, ela é maravilhosa em todas as suas expressões. Então, a gente precisa estar, adentrar, estar mais próximo. Quando a gente está mais perto do verde, né? Perto de animais, perto de lugares que inspiram, que tem essa natureza inspiradora, isso deixa o coração da gente mais feliz, não deixa? Por que o pessoal gosta de ir para a praia? É natureza, é bonito, né? É tudo uma criação de quem? Né? A criação divina, tá? Da qual está ali para nos fazer bem, tá bem? Então, tem muitos passeios, tem muitas coisas que a gente pode fazer estando envolvidos com a natureza. O jardinzinho de casa. Em casa eu não tenho terra, né, no quintal, mas eu tenho um monte de vaso, tá bem? Até o balcão da churrasqueira do meu marido eu já peguei a metade para pôr vaso, né? Então eu falo, para mim é uma delícia. Às vezes um sábado à noite, que eu não saí, não tem muita coisa para fazer, eu vou lá mexer com elas. Quando eu vejo, gente, já é meia-noite, eu estou lá com a mão cheia de terra, mexendo com aquelas plantas, né? Então é maravilhoso, vamos fazer mais isso. Generosidade, parte da gratidão e do reconhecimento daquilo que temos e podemos transmitir, compartilhar com o mundo. Vocês sabiam que para a gente aplicar a generosidade na nossa vida, a gente não precisa compartilhar só com quem tem, com quem não tem. A gente pode compartilhar com quem tem. Ser generoso é se doar para aquele que também tem, tá bem? Porque às vezes a gente acha que a gente só pode fazer o bem para quem não tem nada. A gente pode fazer o bem também para quem tem tudo,
né? E a gente pode se doar e dividir, né? Uma delícia quando a vizinha chega e fala assim: olha, eu fiz esse bolo aqui, ó, eu vim trazer um pedaço para você. Ela tem certeza que pode ser assim, que você faça o próprio bolo, você já comprou, que você tem em casa, mas ela quer que você coma daquele dela, da receita dela, feito pela mão dela. Ali tem o amor dela. Então isso é ser generoso com o outro. Então que a gente possa, né, dessa virtude, a gente possa ser mais generosos com todas as pessoas do mundo inteiro, né? Com quem precisa e com aquele que também não tem necessidade. Com certeza você vai fazer o dia dessa pessoa mais feliz. Então aqui, para terminar a nossa palestra de hoje, né? Então o legado e a esperança de cada um de nós é um farol para quem vem atrás. Vocês não estão sozinhos. Muito obrigada, viu, pessoal?